Imagine um tabuleiro de xadrez global. Peças poderosas, movimentações calculadas, alianças frágeis. Agora, imagine que uma única peça no Oriente Médio acaba de ser movida de forma imprevisível, desencadeando uma reação em cadeia que pode derrubar o jogo inteiro. O tabuleiro está pegando fogo e a fumaça? Bom, a fumaça tem cheiro de pólvora nuclear. O que estamos prestes a testemunhar pode não ser apenas mais um conflito regional. Pode ser o estopim para algo que a humanidade teme desde meados do século passado, a Terceira Guerra Mundial. E o que é mais assustador, talvez não estejamos falando de trincheiras, mas de um flash nuclear que pode mudar a face da Terra para sempre. O Irã, um nome que ultimamente ecoa nos noticiários, mas que carrega consigo o peso de um futuro incerto, pode ser o estopim para algo muito maior. Prepare-se, porque a realidade que vamos explorar hoje é mais sombria do que qualquer ficção. Você está pronto para encarar a verdade? Fique conosco, porque cada minuto o abismo parece se aprofundar ainda mais. O conflito no Irã não é uma ilha isolada, suas ondas de choque reverberam por todo o globo. E o que começa como uma disputa localizada tem o potencial de arrastar potências mundiais para um confronto direto. Muitos especulam se alguma outra grande potência pode entrar nessa guerra, mas a verdade mesmo é que ninguém sabe o que se passa na cabeça dos líderes das outras nações. Porém, existem algumas certezas que compartilharei com vocês a partir de agora. A Rússia e a China, por exemplo, não são meros espectadores, como muitos pensam. Eles possuem interesses estratégicos no Oriente Médio, uma relação complexa com o Ocidente. A Rússia e a China veem qualquer movimento contra o Irã como um teste de força. Já imaginou a China sedenta por recursos energéticos e ávida por afirmar sua supremacia, ou a Rússia buscando redefinir a ordem global, decidindo que é hora de se posicionar? Suas alianças com o Irã não são apenas diplomáticas, são um jogo de poder que, se ativado, poderia transformar o conflito em uma guerra de proporções inimagináveis. Pense nas rotas comerciais, na influência geopolítica, tudo estaria em jogo. E a Europa, hein? França, Alemanha, Reino Unido, essas nações, pilares da OTAN, estariam presas entre a lealdade aos seus aliados e o terror de uma guerra em seu próprio continente. Uma escalada no Oriente Médio significa não apenas uma crise energética devastadora, mas também a possibilidade de mísseis apontados diretamente para suas próprias capitais. Emmanuel Macron, presidente da França, com sua postura ambígua sobre autonomia europeia e suas recentes declarações, adiciona uma camada de imprevisibilidade a essa equação. A Europa se tornaria um teatro de operações, ou buscaria desesperadamente a neutralidade enquanto o mundo desaba. A história nos mostra, meus amigos, que a neutralidade é um luxo raro em grandes conflitos. E não podemos esquecer também dos países árabes, arquirrivais do Irã, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Poderiam ver nisso uma chance de consolidar sua própria hegemonia regional, ou serem arrastados para um conflito que viria a desestabilizar ainda mais a já frágil arquitetura do poder no Oriente Médio. E quais seriam as consequências para o fornecimento global de petróleo? Meus amigos, o mundo entraria em colapso econômico antes mesmo dos primeiros tiros de uma guerra maior serem disparados. O mercado financeiro desabaria, enquanto ativos como o petróleo e ouro disparariam. Inflação iria para a casa do chapéu. Só que o maior colapso mesmo seria na questão humanitária. Mas há uma camada de terror que paira sobre tudo isso. A ameaça nuclear não é mais ficção científica, é uma realidade palpável, com líderes mundiais exibindo seus poderes atômicos como se fosse uma ferramenta de dissuasão ou de aniquilação. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem postado muitos vídeos e feito declarações mostrando todo o seu poder bélico, ou parte dele, como o intuito de intimidar demais potências, e acredito que isso se dá também como resposta a declarações e demonstrações de poder do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que tem feito ameaças a outros países para não se meterem na guerra da Ucrânia, com risco de serem punidos com o lançamento de ogivas nucleares. E outros líderes de outras nações, como a China e até mesmo da Coreia do Norte, têm aparecido em vídeos mostrando mísseis e armamentos de última geração. Então, o que parece aqui é que todo mundo quer de alguma forma chamar a atenção e amedrontar seu inimigo, ameaçando, dizendo: olha, não vem não, que eu estou mais do que
preparado. Até mesmo o presidente da França, Emmanuel Macron, entrou no jogo quando postou um vídeo nesses últimos dias agora em cima de uma plataforma com um submarino com ogivas nucleares atrás dele, cantando um hino militar. Em seu discurso, ele disse que aumentará o seu arsenal nuclear e que está pronto, caso precise, para apertar o botão e que nenhum país resistiria, por mais potente que seja, a um ataque na magnitude que eles possuem. Meus amigos, o negócio está tomando proporções assustadoras. Esse vídeo de Macron não é apenas uma imagem simbólica, é um lembrete vívido da capacidade destrutiva que reside sob o comando desses homens. Não é mais sobre se as armas nucleares serão usadas, mas quando. Só para você ter uma noção do tamanho do nosso problema, as bombas que devastaram Hiroshima e Nagasaki tinham uma força estimulada em 15 e 21 quilotons. Eles apagaram cidades inteiras em segundos, deixando um legado de sofrimento e radiação por décadas. Hoje, as ogivas nucleares mais comuns variam de centenas de quilotons a vários megatons. Isso significa que uma única ogiva moderna pode ser até 1000 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Imagine a explosão em Hiroshima e multiplique isso por 1000. Agora imagine dezenas, centenas dessas bombas caindo em alvos estratégicos ao redor do mundo. E quais os impactos caso isso realmente aconteça? Bom, o pior possível, né? Em um cenário de guerra nuclear em larga escala, os cientistas projetam o chamado inverno nuclear. Milhões de toneladas de fumaça e poeira seriam lançadas na atmosfera, bloqueando o sol, derrubando as temperaturas globais, destruindo a agricultura e, consequentemente, a vida como a conhecemos. E qual a probabilidade e em quanto tempo para dizimar toda a população terrestre? Bom, a ciência é clara. Uma guerra nuclear total não mataria instantaneamente todos os 8 bilhões de habitantes, mas desencadearia uma cadeia de eventos que levaria a um colapso civilizacional e uma aniquilação massiva. Os primeiros dias seriam de morte e destruição direta. As semanas seguintes, de fome, doenças, radiação. Em poucos meses, a maior parte da humanidade teria perecido devido à falta de alimento, água e a radiação generalizada, e a Terra seria um lugar irreconhecível. Não estamos falando de um evento de anos, mas de um processo de meses, talvez até semanas, para que a estrutura da vida humana se desfacesse por completo. Bom, mas quem são os guardiões desse poder devastador que pode acabar com a humanidade? O clube nuclear é seleto, mas suas reservas são assustadoras. É importante notar que esses números são estimativas, pois podem haver muito mais ogivas nucleares que sequer sabemos que existem. A cada número crescente, o risco para a humanidade se multiplica. Uma ogiva de cada e já estaríamos em sérios problemas. Multiplique isso por milhares e o cenário se torna apocalíptico. É um equilíbrio precário, mantido por uma diplomacia tensa e pela constante ameaça de retaliação mútua, a chamada destruição mútua assegurada. Mas e se alguém pisar em falso ou apertar o gatilho sem querer? Bom, o Irã, um conflito regional, um submarino francês, ogivas nucleares, todos são elementos em uma equação complexa e perigosa. Não estamos falando de um jogo de si, mas de quando a tensão atingirá seu ponto de ruptura. A cada dia que passa, o futuro da humanidade parece depender de decisões tomadas por poucos. A probabilidade de uma terceira guerra mundial com o uso de armamento nuclear é uma sombra que não podemos ignorar. É um lembrete brutal da fragilidade da paz e da necessidade urgente de diplomacia e entendimento. Este não é apenas um roteiro, é um alerta. E a pergunta que fica aqui é: estamos prontos para as consequências de nossos próprios jogos de poder? Ou há tempo para desativar o pavio que se acende sobre o barril de pólvora? Pense nisso. O que você pensa sobre esse cenário? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é crucial para a compreensão deste momento histórico. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima e que a paz prevaleça sempre ou não. Fui!